Olá, olá, uma boa tarde para você. Está reunida a maior rede de comunicação do estado. Nossa bancada está pronta, preparada hoje com Eduardo Ericeira, Gisele Marques e John Coutrin. Vamos começar o Jornal da Difusora, a primeira edição, e que bom saber que você está com a gente nesta quinta-feira. Políticos realizam enquete com pagamento de Pix. Nós vamos ver hoje uma fala do deputado César Pires, falando logo após uma entrevista que foi dada pelo presidente do Senado, falando sobre a candidatura ao governo do estado do Maranhão, posicionamento do PSD. Mais detalhes já já. Genilson Alves é o novo secretário de Trabalho e Economia Solidária do governo. Direto de Brasília, veja como votaram os maranhenses do projeto que trata da legalização de jogos de azar no Brasil. E ainda o posicionamento do governo brasileiro diante da invasão russa da Ucrânia. O presidente Joe Biden já avisou, prometeu sanções severas e convocou agora há pouco uma reunião urgente do Conselho de Segurança. Nós vamos mostrar ao vivo, inclusive, imagens da capital Kiev aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Está começando agora. Uma hora mais 16 minutos, você acompanhando as principais notícias do dia, os bastidores da política, aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, numa quinta-feira diferenciada. É claro que, infelizmente, o mundo inteiro está tenso, em especial a Europa, com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. A gente vai ter mais detalhes daqui a pouco ao longo dessa edição, imagens ao vivo, inclusive, do centro de Kiev, neste exato instante. Daqui a pouco mais informações, o mundo inteiro, claro, com o olhar voltado para a Europa e com bastante preocupação. A gente já tem, inclusive, na tela imagens nesse instante do centro da capital ucraniana, Kiev, lá já começo da noite, portanto, dessa quinta-feira, e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, inclusive, sobre o posicionamento do governo brasileiro quanto a essa invasão. Já já nós vamos ter mais detalhes. Nós vamos agora, ao vivo, a Brasília. Nós vamos direto de Brasília trazer detalhes com a Raniele Veloso, que está conosco, falando inicialmente sobre um projeto que legaliza os bingos e cassinos no Brasil. Ela tem, inclusive, como é que votaram, como é que votou a bancada do Maranhão lá na Câmara dos Deputados. Raniele, boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Nesse momento, aqui na Câmara dos Deputados, os parlamentares, eles analisam os destaques, que são as sugestões de alteração ao texto. Ontem foi aprovado o texto base, ou seja, o principal já foi aprovado por 246 votos favoráveis e 202 votos contrários. Só lembrando que há 30 anos o Congresso debate esse tema e há uma resistência muito grande da bancada evangélica. O presidente Jair Bolsonaro, querendo apoio desses aliados, disse que vai vetar o projeto caso seja, de fato, finalizado a aprovação aqui pelo Senado, porque depois da Câmara passa aqui pelo Senado. Vamos ver, então, como votou a bancada do Maranhão. Dos 18 parlamentares, nós temos uma cartela aí. Somente 3 foram contrários a esse projeto que legaliza jogos de bingo, cassinos, jogos de azar em geral, que são proibidos no Brasil. Bira do Pindaré, do PSB, votou não. O partido PSB liberou a bancada. Então, foi uma decisão do próprio parlamentar. Pastor Gil, do PL do Maranhão, que também liberou a bancada, o PL, votou também contrário, e o Zé Carlos, do PT, que orientou o voto contrário, votou junto com o partido. Eu mais cedo havia falado ontem com o líder do PP na Câmara, André Fufuca, que também é do Maranhão, e ele disse que o Partido Progressistas, em sua maioria, iria votar favorável ao projeto. Também conversei com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O deputado disse que iria liberar, mas sabem que a posição do presidente é contrária. Agora é aquela história, Adalberto. Eles aprovam aqui, o presidente veta, mas quando chega aqui novamente, eles vão derrubar o veto. Essa é a expectativa. E só para finalizar, com essa legalização, o objetivo do presidente da Câmara, Arthur Lira, é fixar uma alíquota de 17% em um novo imposto do que se chamaria CID Jogos. E também sobre quem ganha esses prêmios, 20% iria incidir ali sobre o imposto de renda.
Vamos falar de outro assunto agora, porque, claro, a gente dizia que no início do programa, uma quinta-feira de bastante tensão, em especial na Europa, os olhos do mundo, né, voltados para a Ucrânia. A gente tem informação aqui atualizada de um registro de explosões em 16 regiões da Ucrânia. E o governo brasileiro já se manifestou sobre o assunto nessa manhã, Raniele? Um probleminha com o áudio, agora sim vamos voltar com a Raniele. Agora eu estou escutando. Pois não, Raniele. Agora eu estou escutando. A gente dizia do governo brasileiro já um posicionamento nessa manhã em relação à invasão da Ucrânia? Olha, Adalberto, o que a gente acompanhou do presidente Jair Bolsonaro é que ele não se manifestou até o momento. Ele participou em Ribeirão Preto, em São Paulo, de uma inauguração de um complexo viário e não citou em nenhum momento sobre esses ataques russos à Ucrânia. Mas o vice-presidente Hamilton Mourão, sim, esse se pronunciou logo cedo e disse que o Brasil não concorda com isso. Nós vamos mostrar a fala de Mourão e logo após também a posição do Ministério das Relações Exteriores. Vamos acompanhar. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele... Olha, a gente tem que olhar sempre a história, né? A história, ela ora se repete como farsa, ora como tragédia. O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade. Olha, Adalberto, só complementando, o Ministério das Relações Exteriores soltou uma nota por volta das 11 horas de hoje. Eles disseram, externaram ali, que estão acompanhando essa situação com grave preocupação e apela sobre esses ataques hostis da Rússia contra a Ucrânia que possam ser resolvidos de forma diplomática. Ou seja, há uma preocupação do Ministério, que inclusive já está entrando em contato com a Embaixada do Brasil na Ucrânia para evacuar a capital e também todas as outras regiões com os brasileiros que estão no local. Hoje pela manhã, um grupo de jogadores publicou um vídeo dizendo que precisa dessa ajuda do governo brasileiro para sair do país, porque as fronteiras e o espaço aéreo estão fechados. Volto com vocês. Muito obrigado, Raniele, pelas informações. Qualquer coisa a gente volta a te chamar direto aí de Brasília. Está aí, Raniele, acompanhando todos os detalhes, inclusive aí o posicionamento do governo brasileiro em relação à invasão russa à Ucrânia, o fato do dia lamentável, infelizmente, a situação ainda é de muita tensão. A gente já vai voltar com imagens ao vivo lá de Kiev, do centro de Kiev. São explosões registradas até agora em 16 regiões. A gente daqui a pouco tem mais informações também com o correspondente do SBT, que está na Europa, falando mais detalhes a respeito desse assunto ao longo aqui do nosso jornal da Difusora. 1h mais 23 minutos e você acompanhando as principais notícias do dia, os bastidores do poder, os corredores do poder em destaque para você aqui com os nossos comentaristas no Jornal da Difusora até 2h15 da tarde desta quinta-feira. E agora a gente vai falar sobre a dança das cadeiras, como a gente tem falado aqui, que já começou em relação ao governo, saída e exoneração de alguns secretários e na Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, Geisel, nós já temos lá um novo secretário. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde aos meus colegas de bancada, Eduardo e John Coutrin. Adalberto, diz que só existe algo mais rápido do que a velocidade da luz. É a velocidade da fofoca. Muito antes mesmo da saída do Joubert, da Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, já se falava na saída dele. E algumas fofocas em torno da substituição levaram, inclusive, ao nome de uma assistente, de uma assessora do deputado federal Zé Carlos. Mas, ao final do dia de ontem, já sabíamos, então, que o novo secretário de Trabalho e Economia Solidária é o Genilson Alves. E falando em fofoca, é preciso também a gente lembrar que aquilo que nós sabemos é sempre menor do que aquilo que nós ignoramos, do que aquilo que nós não sabemos. Os motivos reais da saída do Joubert Alves ainda são uma incógnita, mas há muita fofoca por trás da saída dele e há alguns fatos que também levantam suspeitas e conjecturas, como, por exemplo, a utilização de diárias na pasta, que é um caso já levantado e
poderia ter sido esse o motivo, inclusive, da saída ou da exoneração do Joubert. É algo que veio à tona já hoje em alguns blogs, é uma suspeita colocada, ninguém aqui está fazendo nenhuma afirmação, até porque, repito, aquilo que nós não sabemos é sempre menor do que aquilo que nós ignoramos. De todo modo, alguns fatos chamam a atenção, inclusive o agradecimento do novo secretário, que cita o nome do Zé Carlos, a quem caberia a indicação para a pasta, e cita o nome do governador Flávio Dino. E já o Joubert, em sua saída, citou o nome do Brandão como agradecimento, citou o nome do governador Flávio Dino e ignorou o nome do Zé Carlos, deputado federal do PT. Vamos em frente com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Daqui a pouquinho nós vamos a informações direto de Imperatriz, porque por lá o senador Everton, o presidente do Senado também se encontra lá. Vários senadores aqui do Maranhão foram convidados, na verdade a bancada inteira do Maranhão foi convidada para ir à Imperatriz. Além de visitar obras, estão tratando também da questão do impacto, inclusive, que a gente teve das chuvas esse ano lá no município. Tem o Hospital do Amor também que está sendo visitado, obras do Instituto Federal do Maranhão, uma comitiva enorme de Brasília. Em Imperatriz, daqui a pouquinho, ao vivo, a gente vai trazer mais detalhes, mais informações sobre esse assunto para você, que nos dá a honra da sua audiência. Agora a gente vai falar sobre o seguinte: o presidente do Senado, que está inclusive aqui no Maranhão, deu uma entrevista e falou sobre o posicionamento do partido em relação às próximas eleições. Claro que isso gerou aí o impacto e o Eduardo Ericeira acompanhou em especial o impacto aqui no Estado desta fala do presidente Pacheco, presidente do Senado. Eduardo, boa tarde. Olá, Adalberto. Muito boa tarde a você, boa tarde aos meus amigos Israel e também John. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma ótima quinta-feira a todos. Pois é, muita especulação em cima disso, né? Conversa de bastidor. A gente sabe que o Rodrigo Pacheco é a maior liderança hoje do PSD. É um partido importante, porque tem aí um presidente do Senado e está fazendo uma visita aqui ao estado do Maranhão. Em um ano eleitoral, claro, tem uma agenda política, como você já colocou, Adalberto, visitas que serão feitas, inclusive, acompanhado aí pelo senador Everton e também pelo senador Roberto Rocha, ambos aqui do estado do Maranhão que se encontram em Imperatriz, além do presidente Otelino Neto, deputado federal Gil Coutrin, tem várias autoridades políticas, claro, o Rodrigo Pacheco, é presidente do Senado, é uma grande autoridade. Cabe lembrar que aqui no estado do Maranhão, a gente agora falando um pouco, não só da questão da visita, mas falando da questão política, tem um candidato, né, pré-candidato pelo menos, aí ao governo do estado do Maranhão, que é o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Então se especulou essa questão, inclusive não tem, como eu falo, né, pré-candidato, todo mundo até agora é pré-candidato. Então não tem nada confirmado ainda, apesar dos nomes, né, já estarem aí postulados a concorrer ao governo do estado. Um deles é o pré-candidato pelo PSD, que é justamente o Edivaldo Holanda Júnior. Em relação a isso, eu conversei porque haveria uma predisposição, isso não está confirmado, mas haveria uma predisposição, já que tudo ainda é muito conversa de bastidor, uma predisposição, caso se não concretizasse essa pré-candidatura, fosse colocada a candidatura futuramente pelo PSD do Edivaldo Holanda Júnior, que o PSD pudesse aí apoiar um outro pré-candidato aqui no estado do Maranhão. E a gente ouviu uma grande liderança também do PSD, futuramente ainda não foi filiado ao partido, mas é uma das pessoas que coordena a campanha do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior e já confirmou que vai se filiar ao partido, ao PSD, disse inclusive em plenário, que é o deputado estadual César Pires. A gente perguntou a respeito dessa situação, se há essa possibilidade de existência ainda. A vinda, né, do presidente Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se levantou essa possibilidade de apoio de outra pré-candidatura. Eu conversei, indaguei o deputado estadual César Pires a respeito deste assunto, uma possível desistência do Edivaldo Holanda Júnior. Vamos ouvir o que ele falou a respeito do assunto. É inegociável a candidatura de Edivaldo Holanda Júnior. Nós vamos continuar firme, lutando pelo meu pré-candidato, pelo seu pré-candidato, rumo ao governo do Estado, com o apoio do Kassab e com o apoio de Adilásio Júnior, um presidente nacional e outro presidente estadual do PSD. Gisele. Eu queria dizer só o seguinte, que... Só César Pires confirmando Eduardo, que não há uma desistência, né? Que não vai haver essa desistência por parte do Edivaldo Holanda Júnior. Gisele. Evidentemente que nem tudo que é gestado na política realmente, de fato, se concretiza, né? Então, é importante só dizer que a fala do Rodrigo Pacheco, ela foi uma fala muito diplomática, polida politicamente. Então, eu não vi, de maneira alguma, a fala do Rodrigo no sentido de que haveria desistência da candidatura do Edivaldo e que apoiaria uma outra candidatura. O que ele disse é que são possibilidades que estão colocadas à mesa e ele, claro, com o papel que tem no Senado, inclusive com a boa relação com os senadores Roberto Rocha,
Elisiane Gama e o Everton Rocha, os citou como também próximos no Maranhão e que poderia haver uma composição dentro dessa história de candidatura do PSD, né? Com todos esses nomes, e que ele espera que seja possível um diálogo, uma aproximação. Eu não entendi essa fala dele de forma alguma como alguns interpretaram, de que seria possível, por exemplo, desistir da candidatura do Edivaldo para ir no sentido de outra candidatura. Aliás, como eu disse no início, nem tudo que é gestado na política se concretiza. O Edivaldo Holanda ele tem sido um pré-candidato de apartamento, talvez como governou a cidade de São Luís. Precisa sair dentro do apartamento, né, John Coutinho? E parece que está saindo, inclusive, nessa quinta-feira para uma região aqui do estado, John. É isso, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde ao Gesael, a Euriceira, né? Boa tarde a todos. Bom, eu conversei há pouco com o Edilásio Júnior, aliás, desde ontem eu tenho conversado com o Edilásio Júnior a respeito da campanha do pré-candidato Edivaldo Holanda Júnior, né? Como o Gesael falou, o Edivaldo passou aí quase um mês em casa, né? Não participou de agenda nenhuma, e de coincidência, por coincidência, o Edivaldo já marcou uma agenda para hoje, né? Hoje ele estará na cidade de Timon, num ato a partir das 19 horas. O Edivaldo participa ali ao lado do próprio Edilásio Júnior, dessa agenda política na cidade de Timon. Eu também questionei o presidente do PSD, que é o deputado federal Edilásio Júnior, PSD do Maranhão, acerca das declarações do Rodrigo Pacheco. E o Edilásio, no momento que eu falei com ele, pela manhã, disse que ainda não tinha assistido a entrevista, porque ele estava no hospital com o filho dele, né? Estava ali cuidando do filho dele, no hospital, mas que depois iria acompanhar a entrevista. Depois ele me retornou e reiterou o que o José falou. Ele disse que não viu nada demais na fala do Rodrigo Pacheco. Ele reiterou isso, né, enfatizou que não viu nada demais na fala do Rodrigo Pacheco, que o Rodrigo Pacheco, apenas como pré-candidato à presidência da República, ele fez gestos para os colegas senadores. Foi isso que ele disse. Né? Ele disse o seguinte, olha, como muito polido, né, o Rodrigo Pacheco muito diplomático, ele não entra em bola dividida. Ele apenas citou alguns colegas que são senadores, que são pré-candidatos no Maranhão. Ele ainda destacou o seguinte, frisou o seguinte, olha, e no caso, quando ele fala de uma composição, não é do Edivaldo apoiar ninguém ou o PSD, mas pode ser de outra via, ou seja, o Everton compôs com o Edivaldo, Roberto Rocha compôs com o Edivaldo, Elisiane compôs com o Edivaldo. Foi isso que o Edilásio entendeu da fala do Rodrigo Pacheco, ou seja, uma mão de via dupla, não é que o Edivaldo desistiria para apoiar um outro candidato, mas e vice-versa. Poderia o Everton compor com o Edivaldo ou o próprio Roberto Rocha. Então foi esse o entendimento do próprio Edilásio Júnior em relação à fala do Rodrigo Pacheco. Ele disse que não houve nada, não é nada demais, e que não iria entrar nessa pegadinha, né, nessa casca de banana. Então ele reitera, como o César Pires falou para o Eduardo Aliceira, que a candidatura do Edivaldo está mantida, será candidato, e que já cumpre a agenda hoje na cidade de Timon a partir das 7 horas. 1h mais 33 minutos. A gente vai agora ao vivo à Imperatriz. Como disse, é uma comitiva de Brasília, do Congresso Nacional, nesse exato momento na região Tocantina, lá em Imperatriz especificamente. O Emerson Pinto está com a gente ao vivo agora e participa aqui do Jornal da Difusora. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a toda a equipe do Jornal da Difusora, falando direto aqui do auditório do Instituto Federal de Educação e Tecnologia, o IFMA, o campus aqui de Imperatriz. Neste momento, a comitiva, formada por senadores, entre eles o senador Everton e também o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, está aqui, nesse momento, participando da assinatura de emendas. Aconteceu agora há pouco a assinatura de emendas que destinam recursos aqui para o IFMA. Uma dessas emendas do senador Everton, destinando R$ 2.739.000 para a construção de salas de aula e também laboratórios do curso de Engenharia Civil, aqui do IFMA, na cidade de Imperatriz. Este anúncio, esta emenda que foi muito comemorada aqui pela direção do campus, por professores, servidores que acompanham neste evento que acontece agora aqui, como já destaquei, com a presença também do senador, do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que está desde cedo aqui na cidade de Imperatriz. O voo que trouxe a comitiva chegou por volta de 10 horas da manhã no aeroporto Prefeito Renato Moreira. De lá, a comitiva seguiu para a visita à obra de duplicação na BR-010, fizeram uma visita naquela obra, e da obra o próximo destino foi a região ali do Porto da Balsa, que inclui o bairro Porto da Balsa, ruas do bairro Caema e também a Vila
Leandra. Para lá também foi anunciado o recurso, né, conquistado por meio aí do senador Everton, para que seja feita todo um trabalho de infraestrutura nesses 3 bairros que sofrem a cada ano, né, cada inverno, por conta do alagamento em decorrência da cheia do rio Tocantins. Então esses recursos devem ser liberados em breve e para que seja investido nessa obra aqui em nossa cidade. Inclusive tem um vídeo, né, do senador Everton falando sobre essa visita hoje aqui à nossa cidade. Vamos ouvir o que ele diz. Essa visita e que viesse a nossa bancada federal, convidamos todos os deputados, o deputado Gil Coutrin veio representando os deputados, o senador Roberto e a senadora Elisiane. A senadora Elisiane estava certo de vir, mas teve um imprevisto na sua agenda. Mas, de pronto, eu quero agradecer aqui publicamente também a disposição que o senador Roberto teve. Todos sabem que no Maranhão nós não somos do mesmo campo político, mas é o que eu disse a ele. O que une, o que for a favor do Maranhão, tem que estar todo mundo sentado, trabalhando, que é isso que interessa. A comitiva que participou, né, de uma coletiva de imprensa, foi um dos primeiros compromissos após a saída do aeroporto Renato Cortez Moreira. A coletiva atendeu ali os profissionais de imprensa e seguem com essa agenda. Aqui do IFMA, o próximo compromisso é lá no bairro Jardim das Oliveiras, onde fica instalado o Hospital de Amor da cidade de Imperatriz, que também chegou aqui por meio aí de recursos destinados pelo senador Everton. Daqui a gente vai acompanhar então essa visita ainda ao Hospital de Amor. São as informações direto aqui de Imperatriz. Voltamos com você, Adalberto, e toda a equipe do Jornal da Difusora. Muito obrigado, Emerson. E, portanto, o Emerson Pinto falando ao vivo, direto de Imperatriz. A gente vai para o intervalo e volta já já com mais informações. A gente tem imagens da capital Kiev. Infelizmente, uma quinta-feira, eu repito, bastante tensão com essa invasão russa. O governo americano já anunciando sanções e o governo da Ucrânia pedindo que os civis se preparem para a guerra. Imagens ao vivo da noite em Kiev nessa quinta-feira. Nós voltamos já já. Voltamos com o Jornal da Difusora, a nossa bancada hoje com o John Coutrin, Geisel Marques e o nosso Eduardo Ericeira. Vamos em frente, 1h40, você ligado com a gente nessa quinta-feira. Você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Olha, chegou a sua hora, hein? O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Olha, uma programação vai marcar daqui a pouco os 90 anos da Justiça Eleitoral. Nós vamos agora ao vivo à sede do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Maranhão, porque o Arthur Oliveira está inclusive ao lado do presidente do TRE, desembargador Joaquim Figueiredo, vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa programação. Boa tarde, Arthur. Exatamente, boa tarde a você, boa tarde a todos. Como você disse, 90 anos da Justiça Eleitoral que serão comemorados nesse dia, são comemorados nesse dia 24 de fevereiro, justamente para falar sobre essa data e sobre essa programação especial. Nós conversamos com o desembargador Joaquim Figueiredo, ele é presidente do TRE Maranhão. Muito boa tarde, obrigado por nos receber. O que está previsto aí nessa programação especial? Boa tarde, prazer nosso. Bom, nós teremos hoje, agora a partir das 15 horas, uma vasta programação que será extensiva durante todo o ano.
Hoje nós teremos duas palestras, uma do eminente desembargador Lorival Cerejo, que falará sobre o histórico da justiça eleitoral no Brasil. Depois eu falarei sobre a fake news e a desinformação. Teremos também o lançamento de uma cartilha relativa o voto jovem na escola e também sobre a urna eletrônica. Perfeito. Inclusive o Adalberto Melo tem uma pergunta lá do estúdio. Você pode fazer sua pergunta, Adalberto, eu repasso aqui ao presidente. A pergunta é exatamente sobre a segurança das eleições. A gente viu aí esse ano especial, né, essa segurança sendo questionada e, ao mesmo tempo, o Tribunal Superior Eleitoral demonstrando claramente a segurança das urnas do Brasil, exemplo, inclusive, para outros países do mundo. Eu queria que o desembargador falasse sobre como é que a Justiça Eleitoral se prepara, em especial para as eleições de 2022, nesse item segurança. Desembargador, presidente, muito tem se falado sobre a segurança das urnas, né, se questionado, mas o TRE, inclusive, afirma que as eleições transcorrem de forma segura, né? O que o órgão tem a dizer sobre isso? Sem dúvida. Eu faço questão de, quando não sou perguntado, de responder, está vendo, Adalberto, com relação à integridade da urna. Não tenha a menor dúvida. A nossa urna, ela, além de ser transparente, célere, ela é íntegra, porque todos os anos, antes do pleito, há uma auditoria. No dia do pleito também são sorteadas várias urnas. Em cada estado, aqui no Maranhão não é diferente, e elas são submetidas exatamente à auditagem. Como o órgão também tem agido quanto à disseminação de notícias falsas, que é um assunto que tem aparecido bastante nos últimos tempos? Bom, nós até criamos aqui, e é vinculada à presidência, uma unidade que vai tratar especificamente do combate à fake news e à desinformação. Inclusive, ontem eu tive uma reunião com o superintendente da Polícia Federal, o delegado Renato e o delegado Ribeiro, onde nós teremos uma unidade dentro da Polícia Federal tratando especificamente desses crimes, ou seja, interligada com o Tribunal Regional Eleitoral para nós combatermos quaisquer tipos de fakes ou então de desinformação. Muito obrigado pela sua entrevista. Está aí o TRE, 90 anos, né, da Justiça Eleitoral, mas tratando de assuntos muito atuais, né, Adalberto? Volto com você. Agradecimentos também ao desembargador por nos receber a nossa equipe hoje à tarde, então, a partir das 15 horas, dessa programação especial dos 90 anos da Justiça Eleitoral. E hoje também nós comemoramos 90 anos da conquista do voto feminino, uma data extremamente importante, né? Foi em 24 de fevereiro de 1932 que o Código Eleitoral, instituído pelo Decreto 21076, do então presidente Getúlio Vargas, assegurou esse direito às mulheres. O desafio é a ampliação da participação feminina na política. Também já temos legislação específica em relação a isso, né? E agora a gente fica aqui o registro dessa data tão significativa, tão importante. 1h46. Ontem nós falamos aqui ao vivo no programa, trouxemos aqui informações direto de Balsas sobre aquele acidente com aquela aeronave, não é? Hoje é dia de perícia lá em Balsas e a Juliana Lopes está com a gente aqui, tem mais informações sobre essa perícia no local. Juliana? Rogério Silva estava sozinho na residência no momento em que o acidente aconteceu. Na manhã desta quinta-feira, ele esteve presente na Delegacia Regional de Balsas e prestou depoimento relatando o que presenciou. E eu estou aqui com o Rogério, que é o rapaz que estava ali na casa onde acabou acontecendo o acidente aéreo ali no bairro de Fátima. Rogério, conta pra gente como foi que tudo aconteceu. A gente viu que a casa ficou totalmente destruída. Bom dia. Foi questão de segundo, do nada. Eu preparando o almoço, fui botar alimento para a cachorra. A sorte que na hora que eu abaixei, fora que aconteceu a pancada, só escutei o estrondo e os estilhaços do telhado caindo em cima de mim. Na residência moravam 3 pessoas. A casa era alugada e Daniel Lima é o responsável pelo contrato de aluguel. E devido à queda da aeronave em cima da residência, a estrutura ficou totalmente danificada. E eu estou aqui com o Daniel, que é inquilino da residência onde aconteceu o acidente aéreo. Daniel, conta pra gente como é que está a sua situação neste momento, levando em consideração que a residência ficou totalmente destruída. É muito difícil, né? Todos os meus móveis, tudo se acabou. Peço a compreensão de todos, até porque eu estou sem nenhuma roupa, nada. Eu estou com tudo perdido.
Os 2 primeiros quartos que são da casa estavam totalmente destruídos, sem contar que o avião ele chegou a cair por final. Então, sendo que os 2 primeiros quartos já estão tudo destruídos, na frente, lá para trás, acabou com tudo. Eu não tenho nada, tá tudo quebrado, tá tudo destruído. Agora, os moradores tiveram que ir para um hotel até que a situação seja resolvida. No momento a gente está pagando um hotel, a gente está vivendo do jeito que dá, com a ajuda dos familiares, questão de roupa e tudo. A gente só tem o que eles entregaram para a gente, a roupa que nós estávamos no corpo. Até o momento, os moradores não estão recebendo nenhuma ajuda financeira para custeio das despesas que estão tendo devido ao ocorrido. No momento ainda não, nós estamos fazendo tudo por nossa parte mesmo, mas não está fácil não, está muito difícil. Vivian de Souza, que é esposa de Daniel, também falou com nossa equipe e está bastante abatida diante da situação. Infelizmente, da casa a gente não conseguiu levar nada, está tudo destruído. A casa está inabitável, né? Foi fechada pelos corpos de bombeiro, a gente não pode entrar nem para ver se sobrou alguma coisa, se restou alguma coisa para a gente reiniciar do zero, né? E por enquanto a gente está ficando no hotel até o pessoal responsável pelo avião tomar providências e dar alguma posição a gente. Vívia conta também que estão recebendo ajuda financeira de familiares e amigos. A gente perdeu tudo, nem roupa para vestir a gente tem. Graças a Deus, nossos familiares estão apoiando a gente nesse momento com a ajuda maior que eles podem dar, que é uma roupa, uma comida, ajeitando a gente da melhor maneira possível. E graças a Deus estão aqui contando essa história para nós, né, Gisele? Foi realmente a mão de Deus ali, porque não acontece isso todo dia não. Fora o risco, além do impacto naquela hora, imediatamente, você viu a preocupação dos bombeiros depois, a gente citou aqui ao vivo, do risco de explosão ali, porque tinha vazamento de combustível, né? Rapaz, vocês viram com todas as possibilidades de acontecer o pior, e não foi isso que aconteceu, né, John? Só Deus mesmo, impressionante, viu? Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Faltam 10 minutos para as 2h da tarde e uma pergunta não quer calar. Quando o vice-governador do estado, Carlos Brandão, vai para o PSB, hein? Já tem previsão, Gisele? Já tem 25 dias já de feito esse anúncio, né? Adalberto, só existe uma razão, ou pelo menos é a principal razão, para que o Brandão deixe o PSDB e vá para o PSB. É a possibilidade de ter o PT e o apoio do Lula na sua candidatura. Então, fora isso, não é um desejo do Brandão sair do PSDB. Então, por que até agora não foi? Ora, diz que caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém. E se não é caldo de galinha e sim a feijoada, o principal prato servido nos almoços de articulação política de Brandão, o que não falta também no cardápio tem sido a cautela. E é exatamente pela cautela que o Brandão ainda não deixou o PSDB para ingressar no PSB. Porque ainda existe aí muita incerteza no que diz respeito a essa união dos dois partidos, PSB e PT. E entre ônus e bônus, se o Brandão vai agora para o PSB sem algumas certezas, ele tem mais ônus do que bônus. Que ônus, Gisele? Por exemplo, perder o comando do PSDB, que já está praticamente namorando e num provável casamento com o Cidadania, lhe faria perder de uma tacada só, e nós já comentamos isso aqui, o PSDB, o Cidadania, o PT, com a declaração de apoio do presidente Lula. Então, o Brandão está corretíssimo em servir, junto com a feijoada de praxe para os aliados, um pouquinho de cautela. E aí, John Coutrinho, essa aproximação do PT com o PSB parece que está ficando mais enrolado, ainda mais complicado, né, John? Algumas pessoas próximas ao Brandão dizem que ele está aguardando o desfecho dessa federação, né? Está aguardando aí acalmar um pouquinho, né? Essa relação entre PSB e PT. E para isso também tem a própria atuação do governador Flávio Dino, que vira e mexe, está em Brasília, né? Está ali tentando conversar com o partido, fazer essa ponte entre PT e PSB e tentar, portanto, aí que haja, né, esse casamento, né, de forma harmoniosa e sem nenhum tipo de problema. No cenário nacional, alguma novidade em relação a isso? Há alguns problemas em alguns estados, né, para que haja essa concretização. Recentemente, o próprio Márcio França reuniu com o presidente Lula e ele tem dito que é o seguinte, que lá no caso de São Paulo, que se faça pesquisas para decidir qual o candidato, né, o Fernando Haddad, o Márcio França
o candidato aí do PSB, PT, concretizando a federação. Tem a questão da Paraíba também, do Rio Grande do Sul, são alguns estados ainda que precisam resolver ali a questão dos aliados, né? Até a questão do Espírito Santo também, o caso do Espírito Santo, em que o Fabiano Contarato foi lançado candidato a governador pelo PT. E lá tem o Renato Casagrande, que é do PSB, Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, que recebeu o juiz Sérgio Moro e causou um mal-estar muito grande mesmo ali nessa relação conturbada já do PSB com o PT. Então o Brandão aguarda tudo isso, né? Acalma mais um pouco a situação. E além disso, também o Brandão tem conversado com outros partidos, né? Até MDB, também tem questão do União Brasil, tem tentado também ali atrair para si, mas ele espera tudo isso, um desfecho, se concretizar para depois ingressar de fato no PSB. São pelo menos 8 estados, Adalberto, essa complicação, o John citou aqui 4 pelo menos, mas são pelo menos 8 estados. Essa federação do PT com o PSB está uma situação complicada, mas só destacando que o pré-candidato, né, o Márcio, falou que mesmo que o PSB não faça a federação com o PT lá em São Paulo, eles devem apoiar a pré-candidatura, a candidatura futura, né, do ex-presidente Lula, o Márcio França. Vamos agora com Municípios em Foco. Daqui a pouquinho voltamos aqui com a nossa bancada, atualizando os principais fatos da política. Municípios em Foco com a Jéssica Lima, confere aí. Olá, boa tarde. Com recursos próprios do município, a Prefeitura de Satubinha, por meio das Secretarias de Obras, está realizando a pavimentação asfáltica de algumas ruas do município. Além da Rua Marcelino Branco, a Rua Lorival Dantas, Coelho Neto e a Rua do Comércio foram contempladas pela ação. Essa é a primeira vez que a cidade recebe asfalto com recursos próprios. Um marco na história da cidade e também na gestão do prefeito Pires Franklin, já que poucos municípios fazem isso. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Agora, Caxias e Imperatriz seguem com a programação local. Agora nós vamos para o intervalo e já voltamos com a nossa bancada, repercutindo os principais assuntos da política. Vamos falar, trazendo informações também sobre a invasão russa à Ucrânia. A gente tem imagens novamente ao vivo de Kiev, a capital. São pelo menos 16 regiões já onde há o registro de explosões nesse instante na Ucrânia. Nós voltamos já ao vivo com o Jornal da Difusora, um instante só. Já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, com a nossa bancada hoje aqui com o Geisael Marques, com o John Coutrin e o nosso Eduardo Ericeira. Vamos juntos aqui até as 2h19 da tarde, com muita informação para você nessa quinta-feira, pode falar quinta-feira gorda, né? Que o carnaval está chegando aí no final de semana, enfim, pode falar assim, né? Vamos lá. Faltando um minuto para as 2h da tarde, olha, a Justiça do Trabalho, atenção, hein? Reduziu de 80% para 60% da frota de coletivos que devem rodar na capital durante a greve dos rodoviários. Hoje teve mais uma tentativa de conciliação entre a categoria e os empresários, que terminou, infelizmente, sem acordo. Rodoviários e empresários se encontraram pela segunda vez só essa semana em audiência no Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Trabalhadores reivindicam, entre outros pontos, reajuste salarial e aumento no valor do ticket alimentação, propostas incluídas na nova Convenção Coletiva de Trabalho, que desde o final do ano passado foi encaminhada para o sindicato patronal e que até agora não houve entendimento. Na audiência desta quinta-feira, o SET apresentou uma contraproposta que não foi aceita. E tiveram alguma pauta aí de reivindicação nossa discutida entre eles, né? Então ficaram novamente de eles levar, porque o que eles trouxeram foi inaceitável, ficaram deles levar agora para se reunir hoje ainda, para amanhã, às 11 horas, de novo uma audiência, vir com uma nova proposta e por isso eu vou aguardar até amanhã às 11 horas, né, com uma nova proposta que eles vão sentar e trazer para a gente aqui em frente à Procuradoria do Trabalho. Na semana passada, os ônibus deixaram de circular na Grande São Luís por 4 dias após motoristas e cobradores deflagrarem greve, com adesão de 100% da categoria. Em decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, chegou a ser pedida a prisão dos dirigentes do Sindicato dos Rodoviários, mas o pedido foi revogado em menos de 48 horas.
Devido à repercussão nacional desse impasse, o Ministério Público do Trabalho no Maranhão solicitou a presença de membros da Coordenadoria Nacional da Promoção à Liberdade Sindical, que nos últimos dias estão auxiliando nas negociações. Nós gostaríamos que tivesse chegado já nessa reunião, nessa audiência, mas as coisas estão caminhadas, a Prefeitura e o SET, Sindicato Patronal, farão uma reunião hoje, mais tarde, e amanhã pela manhã nós teremos uma última rodada, talvez amanhã esteja fechado esse acordo. Pelo menos é a promessa que nós temos das partes. Diante da recusa dos trabalhadores, com a oferta feita pelos empresários, ficou definido que ainda no decorrer desta quinta-feira, patrões e representantes do município vão se reunir novamente e pensar em uma outra proposta. Para amanhã está marcada uma nova audiência de mediação, às 11 horas da manhã, aqui no Ministério Público do Trabalho. Na oportunidade, uma nova proposta deve ser apresentada aos rodoviários. Então é muito importante todos entenderem, é uma solução que todas as partes têm que se empenhar e se envolver na solução. São 2 horas e mais 2 minutos, os olhos do mundo voltados para a Europa e com muita preocupação. A tensão é imensa. A Rússia declarou guerra à Ucrânia e hoje o país do leste europeu foi invadido, problema que afeta o mundo inteiro e o Jornal da Difusora, claro, também está acompanhando essa situação. Nós vamos saber informações com o repórter Sérgio Uti, trazendo informações para nós aqui sobre a invasão da Ucrânia. Sérgio. Essas imagens que a gente vê agora são imagens que foram divulgadas há pouco pela Guarda de Fronteira da Ucrânia e que mostram veículos blindados e também tanques cruzando da Crimeia para o território controlado por forças ucranianas. É bom lembrar que a Crimeia era um território ucraniano até 2014 e foi tomado pela Rússia. Portanto, parte das tropas que marcham neste momento em direção à Ucrânia vem dessa região da Crimeia. Também há tropas vindo de Belarus. As agências internacionais já estão confirmando o envolvimento do exército de Belarus, onde a Rússia estava fazendo exercícios militares nos últimos dias. Esses exercícios estavam previstos para serem finalizados no último domingo, acabaram não sendo finalizados. O governo russo e o governo de Belarus anunciaram que as tropas permaneceriam em Belarus por tempo indeterminado, que já foi um indício do que poderia acontecer, embora tenha acontecido muito mais rápido do que muitos previam. O Reino Unido, nesse momento, há reuniões na União Europeia, no Reino Unido, nas Nações Unidas, reuniões em emergência em todos os lados. Essas imagens que a gente está vendo aí são de pessoas que estão tentando deixar a cidade de Kiev. Há, obviamente, pânico nesse momento, né? As pessoas não sabem até que ponto esse ataque vai chegar e que proporção ele vai tomar aqui na cidade de Kiev, na capital ucraniana. Há pouco eu conversei com um brasileiro que mora aqui em Kiev, ele esteve no supermercado agora pela manhã. Há muitas filas, pelo menos neste supermercado, mas há notícias também de que a situação é similar em outros supermercados, fila de pessoas tentando comprar mantimentos porque não sabem o que vai acontecer nos próximos dias. Como eu dizia há pouco, há reuniões de emergência nesse momento em várias instâncias. Nas Nações Unidas, no Reino Unido e na União Europeia, também nos Estados Unidos. Todos esses governos falam nesse momento em sanções sem precedentes contra o governo da Rússia. Aí a gente vê uma explosão no horizonte. Essas imagens, nós não temos confirmação de onde ela é, mas há informações de explosões que aconteceram em Kharkiv, que é uma cidade, a maior cidade ucraniana perto da fronteira com a Rússia. Mas como eu havia falando, os Estados Unidos prometem sanções sem precedentes contra a Rússia, isolar a Rússia economicamente, mas o Vladimir Putin, um presidente russo, disse que estava preparado para agir nesse momento e que queria prevenir que a Ucrânia se juntasse à aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a OTAN, que junta aí Estados Unidos e boa parte dos países europeus. A raiz desse conflito, a base desse conflito está justamente nessa discordância entre a Rússia e a aliança militar liderada pelos Estados Unidos sobre a presença das forças da OTAN nas fronteiras do território russo.
Agora, pela manhã, ainda há pouco, o governo chinês disse que não se deve chamar de invasão essa ação do exército russo. A China rejeita, portanto, chamar ataque da Rússia à Ucrânia de invasão. Sobre o Brasil, ainda há pouco de Brasília, a gente trouxe a nossa correspondente dando o posicionamento do Brasil em relação ao assunto. A gente tem imagens ao vivo de Kiev, o centro de Kiev, essa câmera está colocada no centro de Kiev, na Ucrânia. O presidente norte-americano fez ainda há pouco também uma convocação do Conselho Nacional de Segurança em caráter emergencial e a gente vai ao longo do dia atualizar você com essas informações e também no Difusora On. A gente vai assistir agora o depoimento de um maranhense que está na Ucrânia. O nome dele é Marilson, ele tem 23 anos, ele é natural de Rosário e é atacante do clube Metalist da Ucrânia. E faz um apelo, inclusive, às autoridades brasileiras. Vamos ouvir o maranhense que está nesse exato momento na Ucrânia, território que foi invadido pela Rússia. Vamos ouvir. Fala, rapaziada. Quem tá falando aqui é o Derek, jogador do Metalist 1925 aqui da Ucrânia, de cidade de Kharkiv. Estou passando aqui para pedir a ajuda de vocês, que vocês possam compartilhar esse vídeo para que chegue nas autoridades, que a gente possa sair daqui o mais depressa possível de segurança. Fala, rapaziada, quem tá falando aqui é o Fabinho, também jogador do Metalist 1925. Estou passando para pedir ajuda de vocês. Estamos vivendo um momento crítico aqui no país, como todos sabem, e nós só queremos sair daí com segurança, entendeu? Até porque a nossa família também está preocupada com a gente não tem notícia de nada. Então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo aí, que possa chegar nas autoridades do Brasil e que a gente consiga sair daqui com segurança, não só nós, mas como todos os jogadores brasileiros que atuam aqui no país. Fala, rapaziada, quem tá falando aqui é o Marcos, jogador do Metalist aqui 1925. Da cidade de Kharkiv. Estou passando pedindo um apelo de vocês para que vocês possam fazer esse vídeo chegar nas autoridades do Brasil e que a gente possa sair daqui em segurança o mais rápido possível para estar perto das pessoas que a gente amamos. Esse que falou por último é o jogador maranhense. Claro que a preocupação com todos que estão nesse exato momento na Ucrânia é grande. E a gente vai agora colocar aqui um trecho do presidente russo Putin, Vladimir Putin, vai falando prometendo a retaliação a quem interferir na guerra contra a Ucrânia. A gente vai tentar aqui, está legendada essa fala do presidente, a gente vai tentar aqui ler também para quem está no rádio, para que não perca essa informação também. Vamos lá, o presidente russo falando. Tomei a decisão de uma operação militar. Seus pais, avós e bisavós, me refiro a eles, não lutaram defendendo nossa pátria para os neonazistas de hoje tomarem o poder da Ucrânia. Vocês fizeram um juramento de fidelidade ao povo ucraniano e não à junta antipovo que rouba e assedia seu próprio povo. Não siga suas ordens criminais. Quem quer que tente interferir conosco, e ainda mais para criar ameaças ao nosso país, nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e o levará a consequências que você nunca experimentou em sua história. E o levará a consequências, portanto, que você nunca experimentou em sua história. Essa última frase do Putin prometendo retaliação a quem interferir na guerra contra a Ucrânia. Eu repito, a tensão realmente é muito grande e a gente, claro, abre espaço aqui, não poderia ser diferente, né, acompanhando também essas notícias. Eduardo Ericeira também acompanhou nessa manhã. Bastante preocupante essa situação, né, Eduardo? Pois é, Adalberto, o mundo, né, na verdade, está preocupado. Eu vou tentar resumir aqui rapidamente, numa questão política, né, o que se pede agora. Eu vi até mais discussões assim, que não tem nada a ver. A gente conhece o poderio bélico da Rússia. A Rússia, se quisesse, digamos aqui num linguajar bem popular, entrar de sola na Ucrânia, já teria o feito. A Rússia tem um poderio bélico que poderia acabar com a Ucrânia no estalar de dedos, mas não faz, ainda segurando por conta muito da pressão internacional. A gente lembra também sobre a questão política, a gente espera, torce muito para que a nossa maior autoridade política, o presidente Jair Bolsonaro, adote um discurso de paz neste momento, para que não comprometa ainda mais a situação, uma situação que já é bastante delicada, que começou aí pela Ucrânia e pode se espalhar pelo país, já que tem vários países envolvidos. A OTAN, só para se ter uma ideia, que essa união aí que é comandada pelos Estados Unidos, junta aí 30 países com também fortíssimo poder bélico contra a Rússia, que também tem um dos maiores poderes aí bélicos do mundo. A gente lamenta muito porque é uma situação que a gente fala de povos eslavos, né? Até aí, quando aí houve a desestruturação da União Soviética em 1991, a Rússia, a Ucrânia, a Polônia, a República Tcheca, a Bósnia, era só uma nação e os russos são irmãos da Ucrânia nesse sentido. A história prova isso e, infelizmente,
está acontecendo uma situação como essa. Pelo lado econômico, a gente sabe que a Ucrânia é um grande produtor de urânio, de gás natural, e aí tem a questão econômica também envolvida. A Rússia é a maior vendedora de gás natural para a Europa. Só para você ter uma ideia, Adalberto, eu conversava com alguns historiadores, Geisael, John e quem nos acompanha. Se a Rússia parar de vender gás natural, por exemplo, para a Alemanha, que é um país altamente frio, e vende 90% do gás natural para a Alemanha, o povo alemão iria morrer de frio, porque não teria gás natural. Você vê a situação. E os Estados Unidos estaria, de repente, interessado nessa venda, nesse mercado também de gás natural, até por ter laços com a Ucrânia. Então é uma situação bastante delicada, tem a questão política e a questão econômica que envolve esse assunto. O detalhe também importante histórico é que na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia agiram contra o nazismo, né, contra a Alemanha. Fizeram, uma linguagem bem popular, o sanduíche ali da Alemanha. A Rússia por um lado, Estados Unidos pelo outro. E ali se começou a Guerra Fria, infelizmente não conseguiram mais manter laços e são os dois poderios, tem dois grandes poderes bélicos e lamentavelmente a gente tem que acompanhar atenciosamente porque os ânimos estão estremecidos, o que a gente menos quer nesse momento é uma guerra. Vamos acompanhar. Do barril de petróleo, né, é o aumento da gasolina, né? No momento que o dólar fica a R$5, infelizmente, aí o barril de petróleo é $100, e isso vai impactar também no preço da gasolina. Porque vai aumentar, viu, John? A previsão é essa. O Eduardo falou a Ibovespa segue com bolsas globais 2% aqui até agora, o dólar subiu, então o impacto, claro, que é imediato. E já nessas 16 regiões até agora o registro de explosão na Ucrânia e já com mortes, já registro de mortes, portanto, dessa invasão russa à Ucrânia. A gente vai acompanhar, eu repito, Difusora 1, você também atualiza as informações. Jornal da Difusora aqui em sua primeira edição, a gente vai já vamos caminhando aqui já para o encerramento do nosso jornal, mas, Geisael, o coordenador do PROCON de Rosário, mais uma vez, foi acusado de usar o órgão politicamente? Adalberto, diz que a impunidade é o fermento da criminalidade. Isso se aplica em todas as esferas, inclusive na política. O coordenador do PROCON da cidade de Rosário, que aparece aí ao meio entre o deputado estadual Duarte Júnior e a presidente do PROCON, que é a esposa do Duarte, a Karen Barros, ele já havia sido denunciado alguns dias atrás pelo próprio prefeito da cidade de Rosário, através de um ofício encaminhado ao governo do estado, reclamando que ele estaria coagindo e constrangendo funcionários do órgão para que participassem de ações políticas do deputado Duarte Júnior. O deputado Duarte já respondeu na justiça por acusação de utilizar o PROCON com interesses políticos e eleitorais, respondeu isso na época em que foi candidato a deputado estadual e agora, mais uma vez, esta semana, uma reportagem de TV recebeu uma denúncia de que estava acontecendo em horário de expediente, reuniões políticas dentro do prédio do PROCON, e essas imagens estão circulando em rede social. O repórter foi lá, indagou o Emerson, que ficou calado. O repórter flagrou, inclusive, algumas pessoas de times de futebol que tinham feito reuniões no momento em que pessoas esperavam para serem atendidas no PROCON. O coordenador do órgão estava fazendo reunião e distribuindo kits esportivos. Com que finalidade? Dentro de um órgão público, e o governo do estado vai permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo? Então, mais uma vez, eu entrei em contato com o Emerson Campos através da rede social, pedindo que ele se posicionasse a respeito do assunto e estou até agora esperando uma resposta. Repito, a impunidade faz com que haja a repetição desses atos. Se não houve punição no momento em que a justiça recebeu a denúncia dessa prática, parece que agora ela volta a acontecer em um novo momento para uma nova eleição. O PROCON sendo usado politicamente. 2h14. A gente segue aqui com o Jornal Difusora e olha, o carnaval já chegou, né? A Jéssica tem um recadinho para você, confere aí. Uma das temporadas mais aguardadas do ano está chegando. Vem aí o Carnaval da Difusora. De 21 a 25 de fevereiro você vai acompanhar um programa especial. Afinal, a diversão não pode parar. E no sábado, os melhores momentos ao vivo. Muita alegria, música e diversão. Transmissões ao vivo na TV, portal Difusorão, nas redes sociais e no YouTube. E ainda uma programação especial na Rádio Difusora FM. Sua programação de carnaval é na Difusora. No carnaval tem você aqui. É isso aí, até 26 de fevereiro a gente tem um encontro marcado com a folia no Carnaval da Difusora Tem Você Aqui.
Olha, para muitos apaixonados pelo samba, o ritmo do Maranhão tem uma característica própria, única, que mexe o corpo, alivia a alma e faz bater mais forte o coração. Vamos conferir. Carnaval da Difusora. Oferecimento Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. O ano era 1928. Enquanto uma parte dos ludovicenses se preocupava em reproduzir as músicas vindas da Europa, na periferia nascia a Turma da Mangueira, a primeira escola de samba do Maranhão. O ano é considerado um marco para os pesquisadores. Tinha uma importância muito grande, tanto é que o carnaval daquela época, que era um carnaval que reproduzia ritmos musicais da Europa, dos Estados Unidos, como o jazz, ele era muito difundido dentro das classes abastadas. Com a vida inteira dedicada à cultura popular, Dona Célia lembra bem desse período. Como uma escola mesmo, a gente acompanhava, a escola saía andando aqui, que nesse tempo ninguém andava de ônibus, a escola não andava de ônibus, a gente andava era a pé e a gente ia. Por muitos anos, era na Praça Deodoro que as baterias se apresentavam em cima de carrocerias de caminhões. É na região que nunca para, na Madre Deus, que os compositores que hoje formam a velha guarda montaram um grupo que ficou conhecido como Samba do Caroçudo. É do centro também que vem nomes como Alcione e Antônio Vieira, sambistas que ganharam destaque nacional. Serrinha e Chico Chinês também se destacaram nessas rodas da Madre Deus. Mas o amor ao samba resistiu à influência cultural. Agora, a melodia que, diferente de outros lugares, ainda preserva a batida, encontra exatamente nas ruas da Madre Deus a renovação. Carnaval da Difusora. Oferecimento Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Estamos caminhando para encerrar o Jornal da Difusora. Gisael, a Prefeitura decretou ponto facultativo? Exatamente. Então, dias 28, 1º e 2, os barnavéis podem ficar tranquilos porque vão poder se divertir, né, brincar o carnaval ou aproveitar essa data para descansar, porque foi decretado ponto facultativo. E eu costumo dizer que ponto facultativo é ponto faltativo, porque ninguém opta por ir. Certamente eles vão aproveitar a folga. Só lembrando que os serviços essenciais continuam, né? Sim. Essa questão de segurança, saúde, transporte público, na medida do possível, né, hoje em dia, mas continua. Então tá aí, folga 28, 1º e 2. Gente, vai ficando por aqui. Lembrando que hoje à noite, às 9h30 da noite, você tem um encontro marcado a partir de 9h15, com a transmissão ao vivo aqui da Difusora de um jogão de bola, hein? A Copa do Nordeste com Bahia e Sampaio, ao vivo e exclusivo na Difusora. O Maranhão inteiro de audiência hoje à noite com a Copa do Nordeste. Amanhã a gente se encontra às 1h15. Tchau, tchau, até lá. Já fica direto ligado aqui, né, Adalberto? Direto até a hora do jogo, né? Até a hora do jogo aqui com a gente. Não tem direto na Difusora. Não tem ponto faltativo para ti, não. Não.